Bem, isso está ficando muito interessante e eu queria falar com vocês sobre um paralelismo. Claro, acho que a mesma história está se repetindo, praticamente ponto por ponto, em relação ao que aconteceu há 26 anos, naquele verão de 2000 com Florentino e Figo. Como mais seriam essas negativas? Com certeza, o que me parece sobre o tema do Haaland e do Henrique Riquelme negado por parte do clube. Aliás, não dizem nada sobre o Rodri, só falam do Haaland. Negado. Acho que é sucinto e não muito contundente por parte da representante do Haaland. Rafaela Pimenta e o pai, ontem à noite, depois do programa El Hormigueiro. Mas sim, eu entendo, se você quer ser contundente, não diz no final esse negócio de boa sorte aos dois candidatos. Isso é falso, sim, é verdade que dizem que isso é falso, mas que, vamos lá, eu acho que aí eles deveriam ter sido um pouco mais firmes, na minha opinião. E sobre o City, embora possa parecer forte, isso que veio à tona, que aqui foi publicado, bom, vários jornalistas publicaram. Mas aí você vai na conta do City e não aparece nada disso. Talvez agora, quando eu tiver gravado este vídeo, quando você estiver assistindo, talvez já tenha saído algo oficial do City, de alguma das suas contas. Mas é que você vai, olha, isso é do Fabrício Romano, ele diz, bom, oficial, diz. O Manchester City diz que as histórias que vêm da Espanha sobre Haaland são falsas, que não há nenhuma possibilidade de que isso aconteça e que não existe uma cláusula que permita isso, é que existem histórias muito contraditórias sobre essa questão da cláusula. Parece que realmente havia e depois deixou de existir. Parece que essa cláusula volta a ser ativada em 2029 porque Haaland tem contrato até 2034, ele assinou por quase 10 anos, lembrem-se, o novo contrato de Haaland. Alguns afirmam que ele realmente tem essa cláusula. E dizem aqui que estão considerando tomar medidas legais pelo uso da imagem do seu jogador de futebol nesse contexto. E pelo visto, os direitos de imagem de Haaland pertencem 100% ao jogador e não ao clube. E quando eles tomarem essas medidas legais, tudo bem, vamos falar sobre isso. Enquanto isso, anunciá-las não faz sentido. Resumindo, comparo isso com o caso do Figo. Acho que se o jogador não falar aqui, se o jogador não desmentir diretamente, e ele está num tweet de fazer isso, ele é ativo nas redes sociais. Está a um tweet de fazer isso. A um tweet de dizer, se ele está indignado porque estão usando a imagem dele e ele tem 100% dos direitos de imagem, ele já deveria ter dito, esse senhor está mentindo, o que ele está falando nem faz sentido, eu não saio daqui, eu nem louco vou para o Real Madrid se esse cara ganhar. E Haaland ainda não disse isso. O pai dele pode falar o que quiser, que também, obviamente, o pai pode ser muito importante. Na verdade, Lático Serrano estava dizendo em seu vídeo que tem conhecimento de que houve uma reunião neste último sábado de Henrique, de alguém do Henrique Riquelme, com o pai do Haaland. E que isso nunca teria sido negociado através da representante Rafaela Pimenta. Ou seja, tem algo estranho aqui, porque, insisto, o jogador ainda não apareceu. E mesmo que o jogador apareça, eu já vi de tudo. E como já vimos de tudo, e em 2000 vimos o caso do Figo, podemos acreditar em qualquer coisa. Mas vejam, Figo apareceu na época. Figo quebrou o silêncio, negou tudo. Não estou louco para assinar com o Florentino, nem recebi 500 milhões adiantados. A torcida pode ficar tranquila. Vejam, Figo surgiu no Camp Nou. Nunes sabia que eu aceitaria assinar por menos, mas nem me ouviu. Ele lidava com esse vai e vem no momento. Do Barça, mas também havia eleições lá. Também muda pouca coisa. No Manchester City não tem eleições porque não existe, né? Então pode mudar um pouquinho, mas mesmo assim é uma situação muito parecida, como eu disse. Tudo isso aconteceu, queridos meninos. Alguns de vocês nem tinham nascido ou eram muito pequenos, né? Durante todos aqueles dias, e eu acho que isso o Riquelme teve que avaliar, senão seria um suicídio, até mesmo para ele como empresário. Então, em que situação ele ficaria se isso for mentira?
Florentino Pérez garante que, se ganhar as eleições, Figo jogará no Madrid. O quê? O que disse ontem Riquelme? Se ganhar as eleições, Haaland vai jogar no Real Madrid. O Florentino disse, já fechei com o Figo? Não, assim como o Riquelme também não disse, já fechei com o Haaland. Ele disse isso, se eu ganhar as eleições, esse jogador vai jogar no Real Madrid. Depois, Figo negou. Ganhe ou perca o Florentino, eu vou jogar no Barça, continuou dizendo Figo. E isso aconteceu poucos dias depois de Figo se apresentar no Real Madrid. Acho que eles copiaram aquilo. Obrigado. E até, por causa da questão das mensalidades, reparem que eu pensava, não sei por que eu lembrava, que Florentino se comprometeu com as mensalidades dos sócios. Desculpa, aos ingressos de temporada. E não era assim. Vocês lembraram hoje daquele trecho em que Florentino se comprometia com a contratação de Figo, dizendo que Figo jogaria no Real Madrid se ele fosse presidente? Da seguinte maneira, e não eram os ingressos, eram as cotas, o mesmo que Riquelme. Naquela época, acho que seria menos. O caso do Riquelme, não seriam 18 milhões, mas pelo visto 15 milhões, porque existem determinadas cotas de sócios no Real Madrid. Para aposentados, acho que custa um pouco menos. A média seria cerca de 15 milhões se ele não cumprisse a promessa e fosse presidente do Real Madrid. O que ele teria que pagar seriam 15 milhões, que é o valor total das cotas de todos os sócios do clube. Bom, isso foi o que disse Florentino e isso foi o que Riquelme disse ontem. Eu sou presidente do Real Madrid, Luís Figo será jogador do Real Madrid. E veja só como eu tenho certeza do que estou dizendo, que se eu for presidente e isso não acontecer, eu pagaria para todos os sócios as mensalidades da próxima temporada. Lembrava dos ingressos e das mensalidades dos sócios. Se eu for presidente do Real Madrid no próximo domingo, a partir de segunda-feira, se eu descumprir alguma das minhas promessas, eu assinei uma garantia notarial pessoal minha, onde qualquer descumprimento da minha parte, eu pago 100% de toda a mensalidade dos 100 mil sócios do Real Madrid na próxima temporada. Uau! Bueno, Bom, claro, aqui as frases textuais. Embora não estejam registradas aqui, foi já disse sobre o Rodri, por sinal, o City, já falei antes, não reclamou sobre o Rodri, porque sabe que o Rodri quer sair. Foi, se eu for presidente do Real Madrid, Rodri vai jogar. No começo ele dizia, um jogador como o Rodri vai jogar no Real Madrid. Se eu for presidente do Real Madrid, Haaland vai jogar no Real Madrid. E essa frase é a que contém ambas, de se eu não cumprir minhas promessas, as que acabei de fazer. E atenção, falta uma, agora vamos falar do Klopp, que ganhou destaque nas manchetes recentemente. Então, em uma carta, em uma ata notarial, ele se compromete a fazer isso. Por algumas diferenças, o Florentino não fez isso na época. Ele garantiu isso aos sócios. Vou pagar a mensalidade. E olha, eu teria feito isso com certeza, mas não levo nenhuma ata notarial aí. Bom, quer dizer, é uma cópia daquilo. Mas mesmo nesse sentido, não é que seja mais sofisticada, com mais, em teoria, com mais garantias? Claro, Florentino, conhecemos o brilhantismo do Florentino nesses 26 anos, 23 deles, como presidente do Real Madrid. Já Henrique Riquelme é um cara que entrou em nossas vidas há pouco tempo. Mas Florentino também tinha entrado em nossas vidas há pouco tempo, embora já o conhecêssemos de 95, quando perdeu as eleições para Mendoza. Bom, claro, o que está acontecendo aqui? O que estão dizendo? De onde o Henrique Riquelme vai tirar esse dinheiro? E seria bom que ele explicasse, porque, claro, pelo Rodrigues ele vai ter que pagar também, o Rodrigues também vai ter um salário, puxam uma barbaridade, não sei se essa cláusula existe, uns dizem que sim, outros que não. Quanto custaria uma fortuna? Entre 150 e 200 milhões, uma fortuna. Henrique Riquelme precisa explicar também sobre a cidade do sócio. E estamos caindo aqui na ilusão. Tomara que a luz não caia. Estamos caindo aqui na ilusão de que fica muito bonito, que propõe o Jalan e tal, que olha, e eu disse isso no vídeo de ontem. Isso, para o sócio,
para o madridista oficial, essas eleições caem muito bem para eles. Li no Twitter algo que me fez rir. Temos que agradecer ao Henrique Riquelme por ressuscitar Tutankhamon. É que Florentino, vamos ver quem ele vai anunciar hoje. Florentino anunciou hoje, na capa do jornal AS, Mourinho e Konaté. Hoje à noite, ele está no Horizonte. Vamos ver quem ele vai anunciar. No Horizonte, na Mediaset, com Iker Jimenez. Isso aqui é um programa. Vai faltar luz e você vai ver como eu bato na mesa. Que é um bom programa. Talvez não como o El Hormigueiro, pois são diferentes, mas vocês entendem. Sim, é concorrência também, mesmo sem saber se é no mesmo horário. Mas o fato é que Florentino estará lá. E talvez anuncie um Vitinha ou um João Neves e tal, mas eu duvido. Mas se esta noite, nessa contratação, ele anunciar, disser, não, eu já disse que são Mourinho e Konaté. Se ele disser Van Danfries, também, porque já sabemos e porque, obviamente, mesmo sendo um cara necessário, que para mim não está à altura do que estamos falando agora de bombas informativas, né? Então vamos ver. Mas insisto, Riquelme precisa explicar de onde virá todo esse dinheiro e como fará isso. Isso deve ser perguntado a ele. O jornalismo estaria errado se não questionasse Henrique Riquelme. Portanto, eu acho que ele vai ter que vender um dos grandes. Por vários motivos. Para conseguir dinheiro? Porque não podem jogar todos juntos. Se já tivemos problemas com Vini, Bellingham e Mbappé, imagina com o Haaland também. Não me sacaneia. Além disso, para imitar o Florentino. Por quê? Ele sabia do que se tratava? Florentino não contrata o Cristiano. Sim, ele contrata, mas o compromisso com o Cristiano ele tem. E, além disso, está documentado que Ramon Calderón, que foi um câncer para o Madrid em muitas coisas. Mas, olha, se tem que reconhecer as coisas, eu sempre disse isso. O caso do Mijatovic como diretor esportivo e o acordo do Cristiano Ronaldo, que teria de pagar uma bolada caso não assinasse com o Real Madrid. Bom, isso foi conduzido pelo Calderón para que fosse finalizado pelo Florentino Pérez. Mas, se a gente for para o caso do Figo, quando ele contratou o Figo por 60 milhões de euros, 10 mil milhões das antigas pesetas, o que acontece? Florentino não diz quem vai tirar do elenco, mas o que acontece depois de 1 ou 2 meses? Que ele manda embora o Fernando Redondo. Vocês lembram? Vocês lembram? Isso aconteceu, mas o Florentino não falou. Se obrigarem o Riquelme a dizer quem sai, ele não vai falar para evitar divisão. Se fosse sobre Vinícius, teria muito a comentar. Olé, Vinícius, fenômeno e tal. Ou seja, Vinícius, que coisa, né? Porque tem gente que quer que o Vinícius saia do Real Madrid, entre os quais eu não me incluo, por sinal. Por sinal. Acho que alguém vai sobrar se o Jalan vier, mas precisa ser dito. Pode ser o Mbappé também. Ele não vai dizer, mas quem tem mais chances, quem teria mais chances de deixar o Real Madrid seria o Vinícius. Mas, claro, por uma questão óbvia, o contrato do Vinícius termina no próximo ano, ele não quis renovar e por aí vai. Certo. No Real Madrid sai Redondo. Mesmo quando o Cristiano chega na nova era de Florentino Pérez, no verão de 2009, havia o Bueno, na verdade não houve eleição, só ele se apresentou, mas teve que dispensar ou vender Robben e Sneijder. Sempre que entra um desses grandes, outro tem que sair, outro ou outros. Cuidado, porque isso pode acontecer. E eu acho que esses padrões podem se repetir caso Riquelme vença. Insisto. No que eu acho que Henrique Riquelme não conseguiu imitar Florentino Pérez foi na questão do voto por correio, porque Florentino em 2000 foi muito esperto. Essa história eu não conhecia direito, mas pelo visto Florentino, por sua amizade com Cândido Mendes, aquele era das Comissões Obreiras ou da UGT, Cândido Mendes, acho que era da UGT, né? Sim. Ele tinha essa influência, naturalmente, esse contato, que é um sindicato de trabalhadores. Para quem não sabe, existem 2 sindicatos de trabalhadores importantes na Espanha, Comissões Obreiras e UGT. Bom, então, para quem está de fora e não sabe, este senhor tinha os dados de muitos trabalhadores de várias empresas da Espanha. E Florentino, segundo dizem, conversou com ele
para conseguir esses contatos desses sócios. Em empresas como o El Corte Inglês e outras grandes na Espanha, e assim ele foi conseguindo um monte bom, nesse caso, de votos postais de sócios que eram trabalhadores de muitas empresas da Espanha. Florentino venceu aquelas eleições com o voto por correio. Não sei se isso é totalmente verdade, mas ele fez algo para garantir esses votos, com certeza. Foi mais esperto que Lorenzo Sanz. E aqui eu acho que ou Henrique Riquelme fez uma jogada parecida, o que eu não acredito, ou o voto por correio é algo decisivo nessas eleições. Mas enfim. A outra coisa é sobre Klopp. Ontem à noite, eles estavam comentando sobre essa possibilidade e, pelo visto, isso foi confirmado por Ramon Álvares de Monte. Juanma Castanho estava dizendo isso na COP e Ramon Álvares de Monte confirmou. Klopp é treinador de Riquelme? Na verdade, não foi dito exatamente assim. O que se falou é que Riquelme teve 2 reuniões diretas com Jürgen Klopp e executivos do grupo Red Bull. Ele quer que seja o próximo treinador do Real Madrid. Na conversa, no El Hormigueiro, ele disse que nos últimos dias parecia que tinham mudado de direção. E talvez sim, eles já tinham um acordo de palavra, ou já tinham entrado em contato em algum momento com Arteta ou com Cesc Fábregas. Nos últimos dias teria havido uma aproximação com Jürgen Klopp. Se isso for confirmado na sexta ou sábado, aviso vocês. Jürgen Klopp, se Haaland não vier a desmentir isso, Haaland, por tudo o que eu contei. E também aparece o nome de Klopp. Se você vai com Rodri, com Klopp e com Haaland, mas o caso do Hierro e do Raul, que é em menor escala, menos impactante do que isso, claro, mas também serve um pouco como acompanhamento. E como serve 2 lendas do clube, mas com esses 3. O Florentino, que eu acho que vai ganhar mesmo assim, porque o Florentino tem todo o peso de ser o Florentino. Mas o Florentino vai com o João Neves, ou um Vitinha, ou uma coisa muito grande além do Vitinha, Mourinho com até a Teidan Fries, aí tem jogo, tem jogo. Cuidado! Isso, a não ser que nas próximas horas o Haaland saia, dê errado com o Klopp ou não tenha jeito. Bom, isso pelo menos gerou, e o que está muito bom, olha, essa é a lona que hoje colocaram perto do Bernabéu. Pode ser, não sei se colocaram, não sei se isso é perto do Bernabéu. Henrique Riquelme está à venda, diz. Tratar com Florentino Pérez ou ligar para Florentino Pérez para que o sócio saiba que aqui está o telefone do Florentino Pérez, né? Para que o sócio saiba o que está acontecendo. E você o que vai fazer? O Real Madrid não está à venda. Vote em Henrique Riquelme, 2026, e esse cartaz de vende-se na fachada do estádio. Acho que foi uma campanha inteligente, começando por aí, pela questão social, colocando isso como um referendo, embora possa estar exagerando, eu já disse isso em vários vídeos, e depois terminando com a questão esportiva, com o lance do Haaland. Mesmo desmentindo, pode ocorrer o que aconteceu com Figo anos atrás e com Klopp recentemente. Antes de votar, isso pode ser algo que faça com que essa seja uma disputa muito mais equilibrada do que pensávamos. Ainda acha que o Florentino Pérez vai ganhar? E como eu disse, pelo menos isso fez com que o Florentino se mexesse, tipo o despertar de Tutankhamon. Quer dizer, ontem o Florentino ficou tipo, onde estou? Não sei, estou aqui com essa história do Klopp. Ontem, o Florentino fez isso depois do anúncio sobre o Haaland. Florentino, ele diz no seu... Ele coloca um anúncio, desculpe, na Antena 3. Eu não tinha isso aqui. Agora sim, ok. Ou seja, o programa termina. E é terminar o programa. Os créditos finais. Queridos sócios, esta mensagem é do interesse de vocês e o anúncio de Mourinho. Ao terminar o programa, mas não só na Antena 3 com o Hormiguero, também na Mídia 7. Vai gastando uma grana, por sinal, porque esse espaço publicitário, depois dos programas mais assistidos de ambas as emissoras. É muito importante. Pode-se dizer que Florentino estava na cola aqui de Riquelme. Não, porque Florentino é um cara que, bom, não vamos descobrir agora, é um visionário, mas
que a campanha ia ser uma coisa... Um passeio para o Florentino, achando que ninguém o enfrentaria aqui, mas precisou mudar algumas coisas. Mas é claro, se Florentino anuncia Mourinho antes do Riquelme falar no El Hormigueiro e depois faz esse anúncio. Mas é claro, cuidado com isso, porque... Tem jogo, insisto. E estamos vendo algo que não esperávamos. E acima de tudo, o maior beneficiado de tudo isso é o sócio e é o torcedor do Real Madrid. Para mim, deixem nos comentários o que vocês acham, que tudo dê muito certo para vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, deem aquele hype no vídeo, por favor, que isso ajuda muito o canal. E é isso, nos vemos no próximo. Tchau!